Museu de Arte Negra. Tô dentro. Museu de Arte Negra. Tô dentro. Museu de Arte Negra. Tô dentro. Museu de Arte Negra? Tô dentro. Museu de Arte Negra. Tô dentro. Museu de Arte Negra. Eu estou dentro. Museu de Arte Negra. Tô dentro. Museu de Arte Negra. Eu tô dentro. Eu tô dentro. Museu de Arte Negra. Tô dentro. Museu de Arte Negra. Tô dentro. Tô dentro. Museu de Arte Negra. 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 Tô dentro. Museu de Arte Negra? Tô dentro. Museu de Arte Negra. Tô dentro. Museu de Arte Negra. Eu tô dentro. Museu de Arte Negra. 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 Estou dentro. Museu de Arte Negra. Tô dentro. Museu de Arte Negra. Tô dentro. Museu de Arte Negra. Tô dentro. Tô dentro. Tô dentro. Museu de Arte Negra. Tô dentro. Eu tô dentro. Tô dentro. Museu de Arte Negra. Tô dentro. Tô dentro. Tô dentro. Museu de Arte Negra. Tô dentro. Tô dentro. Museu de Arte Negra. Eu tô dentro. Museu de Arte Negra. Tô dentro. Museu de Arte Negra. Tô dentro. Tô dentro. Museu de Arte Negra. Tô dentro. Irmãos, eu invoco agora aqui o poder e a força de Olorum. Olorum, nosso Pai. Eu invoco aqui o poder guerreiro de Ogum. Eu invoco aqui Xangô das tempestades. Eu invoco aqui Oxum, a deusa do amor. Eu invoco aqui Yansan, a guerreira. É com estes deuses, é com estes líderes que nós, os negros deste país, subimos de joelhos à tua terra, Zumbi. Subimos de joelhos esta terra encharcada com teu sangue. E é aqui que nós te prometemos, Zumbi. A luta não vai parar. Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. Sob a proteção dos orixás e nossos ancestrais, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao evento de inauguração do Museu de Arte Negra em sua plataforma digital. Uma realização do IPAfro, Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros. Eu sou Lico Oliveira e serei a sua anfitriã nesta noite. O Museu de Arte Negra, o MAN, surgiu há 71 anos, durante o primeiro Congresso do Negro Brasileiro. Abdias Nascimento foi um dos fundadores do museu e o seu primeiro curador. A história do Museu de Arte Negra está diretamente relacionada à trajetória de Abdias Nascimento. Por isso, escolhemos o dia 13 de novembro de 2021 para celebrar este marco histórico. Há 10 anos, nesta mesma data, Abdias Nascimento era enterrado na Serra da Barriga, em Alagoas, principal trincheira de resistência da República de Palmares. Vamos ver como foi? Em 23 de maio de 2011, Abdias Nascimento deixou seu corpo material para juntar-se aos ancestrais na árdua tarefa de fortalecer a todos que ainda trilham aqui sua caminhada. Mas deixar esse plano não significa parar de atuar nesse plano. Abdias agiu e ainda age, ainda permanece vivo entre nós, através de nós e de nossos atos. Antes de partir, o professor deixou organizada a sua despedida material,
mas não apenas no sentido de como seria o rito dos seus desejos finais, mas sim dentro de uma perspectiva ancestral, unindo o passado, o presente e o futuro. O local escolhido é um símbolo. A Serra da Barriga abriga palmares, macaco, subupira, tabocas, abriga os quilombos, gangazumba, abriga zumbi, abriga os orixás, abriga a terra, o fogo, a água e o ar, abriga guerreiros, poetas, artistas, pensadores, corpos e espíritos. No dia 13 de setembro de 2011, subimos a Serra da Barriga, acompanhamos as cerimônias, as celebrações e a deposição das cinzas de Abdias. Chegamos com ele nas mãos e saímos de lá com ele, em nossos corações. Abalor malé, abelerio, ai abalor malé, abelerio, malé, abelerio, ai abalor malé. Bimo duro bimo ure, ire mi ọ̀sà igba o. Bimo bẹ̀rẹ̀ bimo ure, ire mi ọ̀sà igba o. Mãe, menininha, ai, minha mãe, menininha do canto, ai, minha mãe, menininha, ai, minha mãe, menininha do canto, e a estrela mais linda, hein? Tá no canto e o sol mais brilhante, hein? Tá no canto Quem realizou essa cerimônia foi o IPEAFRO, em parceria com o Instituto Raízes de Áfricas, sob a liderança de Arísia Barros. E o que é o IPEAFRO? Há 40 anos, Abdias Nascimento e Elisa Larquim Nascimento criaram o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros. Desde a passagem de Abdias, o IPEAFRO vem continuando o seu trabalho. Vamos ver como o IPEAFRO cuida desse legado. O que é IPEAFRO? Um luto. Tradição. Para mim é história. Ancestralidade. Resistência. Luta. Né? Luta pela memória, luta pela dignidade, luta pela presença do negro de uma forma mais ampla dentro da sociedade. Abdias. A entidade responsável pela manutenção do legado de Abdias Nascimento. O legado desse que foi, na minha visão, o principal líder afro-brasileiro no século XX e um dos principais, evidentemente, de toda a nossa história. Eu vejo a história do Abdias Nascimento na história também de muitos brasileiros, assim como eu. IPEAFRO, para mim, é conhecimento. Básico para uma nova educação. A meta do IPEAFRO é contribuir para a continuidade dessa luta de combate ao racismo, com ênfase na necessidade de trazer para as escolas, para a educação, para as novas gerações, o conhecimento do que significa o legado da cultura africana e negra. Tanto quem estuda em colégio público como privado tem-se a ver tanto a Europa como os Estados Unidos como centro do mundo, né? E não, quando a gente vai conhecer o projeto que o IPEAFRO desenvolve, você vê o protagonismo do africano à frente da ciência, da astronomia, da medicina. A linha do tempo dos povos africanos mostra como os povos africanos vêm construindo conhecimento e cultura
durante muitos milênios, um tempo muito maior do que o tempo em que eles foram escravizados. Realizamos oficinas para educadores, mostrando e desenvolvendo junto com eles formas de levar esses conteúdos para a sala de aula. Posso sintetizar como democratização da informação e do conhecimento. O IPAfro guarda a memória de uma corrente de luta de um século inteiro. Recorte de jornal, correspondência a ex-presidentes, textos escritos pelo Abdias, entrevistas que ele deu. E o teatro experimental do negro como um ponto de ruptura na cena teatral brasileira, isso também deu um valor inquestionável. Eu acho que o que a gente vê aqui no acervo faz a gente pensar como é isso diariamente, né? Que é muito essa questão da afrocentricidade, né? Como que é a sua conduta no dia a dia. Além de ser um arquivo, é um lugar de memória, é um lugar de encontro e um lugar de produção também. A partir desse acervo museológico que tem obras de arte, tanto produzidos pelo próprio Abdias, como também peças colecionadas pelo projeto Museu de Arte Negra, nós temos feito exposições em várias cidades. Foram exposições, foram concursos, tudo que aviva a memória. Quando eu entrei no IPAfro, eu tinha uma ideia de uma instituição que, para mim, falava sobre o Abdias. Hoje em dia eu vejo que é mais que isso. É uma organização que trabalha, então, com os problemas que nós temos, que nós enfrentamos no Brasil no momento, que procura soluções para esses problemas. Agora, no espírito do Abdias. Uma nova visão do povo brasileiro, aprendendo a se enxergar melhor. Eu sou na medida que todo coletivo é. IPAfro, para mim, é sinônimo de Umbuto. Falar em Abdias Nascimento é falar em coletividade no Teatro Experimental do Negro, no Jornal Quilombo e no IPAfro. Abdias Nascimento sempre trabalhou com e para a população negra. Ao levar à frente seu legado, o IPAfro tem o mesmo propósito. Com o Museu de Arte Negra é assim. Para chegar até aqui, o projeto contou com a colaboração de muitos artistas e intelectuais ao longo desses 71 anos. E o IPAfro, para trazer o Museu de Arte Negra ao mundo digital, teve o apoio de muita gente. Agradecemos a cada um de vocês que estiveram e ainda estão conosco nessa jornada, né? Seja fazendo um vídeo, um post, um compartilhamento, seja contribuindo financeiramente ou simplesmente falando do projeto para uma amiga, para um amigo. Todas essas ações são fundamentais. Eu gostaria agora de convidar a professora Elisa Larquim Nascimento, escritora, cientista social, diretora do IPAfro e companheira de Abdias Nascimento por 38 anos. Ela vai contar como o IPAfro mantém o MAN vivo e em movimento. Por favor, Elisa. Opa, obrigada, Lica. Por favor. Olha, boa noite para todas e todos. Eu gostaria de dizer que todos aqui estamos seguindo os protocolos sanitários, estamos todos de máscara e somente tiramos nas horas das apresentações. Então, estamos tendo os cuidados com a Covid. E lamentamos aqui, homenageamos todos aqueles que morreram dessa doença e as suas famílias. Para falar sobre o Museu de Arte Negra. O Museu de Arte Negra teve sua primeira atividade em 1955, quando no Rio de Janeiro acontecia o 36º Congresso Eucarístico Mundial. A Igreja Católica toda reunida no Rio de Janeiro e os intelectuais e artistas do Museu de Arte Negra propõem e realizam o concurso de artes plásticas sobre o tema do Cristo Negro. Aí fizeram a exposição das obras premiadas nesse concurso. Aí somente em 1968
nos 80 anos da abolição da escravatura, conseguiu fazer a primeira exposição inaugural da coleção Museu de Arte Negra, que vinha colecionando nesse tempo todo. E, nesse momento, Abdias Nascimento começa a pintar, ele continua a pintar e a colecionar obras no exterior, quando ele está no exílio, e na volta, em 82, o IPEAFRO faz uma exposição no Museu Nacional de Belas Artes, e depois, no centenário da abolição da escravatura, no Palácio Gustavo Capanema, sede do Ministério da Educação e Cultura. E quando Abdias era senador, também fez exposições no Salão Negro do Congresso Nacional e em Paris. E somente em 2004, quando Abdias Nascimento fazia 90 anos, o IPEAFRO realizou uma grande retrospectiva da vida e obra dele, com o Museu de Arte Negra, a coleção também fazendo parte, no Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional, em Brasília e também em Salvador. E em 2011, 10 anos atrás, quando o Abdias se junta aos ancestrais, nós realizamos a exposição África, Brasil, Ancestralidade e Expressões Contemporâneas. Essa exposição acompanhou o nosso Fórum Educação Afirmativa Sankofa, no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias e em Campos dos Goitacazes. Então, vamos ver um pouco desse MAN IPEAFRO em movimento? A coisa é preta mesmo. Vocês puderam ver, o Museu de Arte Negra está vivo, está em movimento. Isso porque conta com a ação e a solidariedade de muita gente. Museu de Arte Negra, tô dentro! Museu de Arte Negra, tô dentro. Museu de Arte Negra, tô dentro. Museu de Arte Negra, tô dentro. Oi, sou Milson Santos e estou aqui para apresentar o Museu de Arte Negra, o MAN, e convido você a viajar comigo no tempo.
Em 1950, o primeiro Congresso do Negro Brasileiro aprovou a proposta de um museu de arte negra. O Teatro Experimental do Negro, liderado por Abdias Nascimento, abraçou o projeto do MAN que, nos 80 anos da abolição da escravatura, em 1968, fez a exposição inaugural. Mas a repressão do governo militar levou Abdias Nascimento ao exílio. Mesmo lá fora, ele deu continuidade ao projeto. Voltando ao Brasil, criou o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, o IPEAFRO, que guarda o acervo. Pela sua atuação em diversas frentes, Abdias Nascimento foi oficialmente indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Mas nem esse prestígio foi o suficiente para conquistar uma sede para o MAN. Então, vamos fazer uma reparação histórica? O nosso projeto vai criar um espaço virtual interativo para o MAN com acesso gratuito. Nessa primeira exposição, terá pinturas de Abdias Nascimento em 3 dimensões, usando realidade aumentada. Legal, né? Museu de Arte Negra. Tô dentro. 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 Que lindo, hein? Nossa! Mas 2 pessoas abraçaram esse projeto de forma especial e por isso são nossa embaixadora e nosso embaixador. Temos o prazer agora de apresentar a vocês essas 2 pessoas. O nosso embaixador é rapper, escritor e ativista. Ele se destaca pelo enfrentamento ao racismo e lançou há pouco tempo o belo documentário Amarelo. Eu estou falando de Emicida. Diga aí, Emicida! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas saudações a todo mundo. Saudações e licença, inclusive, até em nome dos que não mais estão nesse plano, como nossa grande inspiração, o mestre Abdias Nascimento. Os seus sonhos, mestre Abdias, e conquistas foram matéria-prima para que a gente pudesse sonhar e realizar aqui no nosso tempo. Por que falar do MAN, o Museu de Arte Negra? Porque ele é um desses maravilhosos sonhos que nascem do Teatro Experimental do Negro. Um projeto que visa celebrar a arte, a cultura e a existência negra. A liberdade nunca é um presente, ela é um direito. Ela é sempre resultado de muita luta e exige vigilância eterna. Se hoje nós temos mais liberdade do que em outros tempos, isso se deve à coragem de gente como o grande Abdias Nascimento e por iniciativas concretas, como o Teatro Experimental do Negro e o Museu de Arte Negra. Um patrimônio que precisa ser abraçado por todos que sonham com um país melhor, com um mundo melhor. Aliás, falando em sonhos e gente de coragem, um salve aqui também para Érica Malunguinho. Firmão? Obrigado a todo mundo pela atenção. Museu de Arte Negra. Digo e repito, tô dentro. Contem comigo sempre. Parece Jacira. Parece já a dona Jacira. Ele parece. É a cara dela. Emicida, a sua parceria e o seu compromisso com o Museu de Arte Negra nos honra e nos enche de alegria e emoção. Assim como Emicida, outras pessoas e entidades, além do IPEAFRO, cuidam do legado de Abdias Nascimento. Um deles é Ângelo Flávio, premiado ator e diretor teatral, fundador da Companhia Teatral Abdias Nascimento da Universidade Federal da Bahia. Ângelo dirigiu e produziu o espetáculo do texto definitivo da peça Sortilégio, de Abdias Nascimento, no ano do centenário de Abdias, 2014. E Ângelo está aqui hoje para nos ajudar recebendo o diploma e o troféu em nome de Emicida, embaixador, que esteve aqui conosco em vídeo. Ângelo, por favor, venha.
Opa, ei, querido. Aqui o diploma. Ei, que honra, Elisa. Que honra. Boa noite a todos e todas, boa noite a vocês, não é? Webers, espectadores que estão aqui nos acompanhando. Para mim é uma honra muito grande estar recebendo esse diploma para você, Emicida, não é? E para um projeto tão importante, não é? Para a memória do legado do povo negro no Brasil. Como você bem disse, Emicida, projetos como esse trata-se de um sonho, não é? E nós, aqui no Brasil, em todo o mundo, nós temos de fato um sonho. Um sonho em que todos nós, negros e negras, consigamos ressignificar as estruturas racistas desse país que tentam nos colocar em lugares mais insalubres, que nos retira a dignidade de estudar, a dignidade à saúde, a dignidade ao trabalho e, principalmente, a dignidade da luta política. Eu acredito que todos nós, povo brasileiro, nós precisamos, mais do que nunca, votar nos negros e nas negras. Vamos votar nas nossas representações. Sem representação política, não tem como a gente fazer uma ressignificação nas estruturas sociais. Esse é o momento. Desculpa se eu alonguei. Mas é isso mesmo, Ângelo. Você falou uma coisa muito certa e nós vamos lançar, daqui a pouquinho tempo, alguns dias, um livro sobre a atuação de Abdias Nascimento. O livro se chama Abdias, a luta na política, exatamente para resgatar a validade, a dignidade dessa atuação política a favor da vida do povo preto. Exatamente. Abdias é esse grande precursor, esse grande arauto que já estava debatendo principalmente a nossa luta e o nosso protagonismo, né, nas estruturas políticas. O quilombismo, não é? Tá aí, se vocês não leram, leiam, é prova inconteste disso. Mas, enfim, para você, obrigado, Alman. Museu de Arte Negra, tô dentro. Parabéns a você, Elisa. Parabéns à memória de Abdias. Parabéns ao legado de toda a população negra. Parabéns ao IPEAFRO. Mas você vai ter que carregar mais uma coisa aqui, que é esse troféu, o troféu IPEAFRO Sankofa. Vai para o nosso embaixador Emicida, com o Sankofá, né, que é o símbolo da sabedoria de aprender com o passado para construir o presente e o futuro. Ângelo, leve também o nosso troféu. Muito obrigada. Obrigado a você. Tá chegando aí, hein, Emicida? Tá chegando aí para você. Valeu, Ângelo. Tchau, tchau. Então, que emoção, que emoção. Nossa embaixadora é artista, intelectual e deputada eleita pelo Estado de São Paulo. Érica Malunguinho nos honra com o feito de ser a primeira mulher trans a se eleger para uma Assembleia Estadual no país. E mais, ela contribui com um texto para esse livro que falei sobre a atuação política de Abdias Nascimento. Vem, Érica Malunguinho, receber o seu diploma. Tudo bem, Elisa? Muito obrigada. Prazer. Érica, aqui está o seu diploma. Ele diz assim: o Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros, IPEAFRO, outorga à deputada Érica Malunguinho este diploma de embaixadora do Museu de Arte Negra para um prazo de 1 ano. É esse aqui. Muito obrigada, que honra. E a gente quer ouvir as suas palavras neste momento. Elisa, é extremamente emocionante e revolucionário esse diploma, esse feito. E eu não poderia esperar outra coisa de uma vanguarda chamada Abdias Nascimento. Assim como sua lei de cotas preveu que mulheres negras, né, fossem inclusas no mercado de trabalho em uma época que a discussão sobre mulheres nem estava no ponto que está,
Só poderia ser o Museu de Arte Negra a conferir a uma mulher trans o título de embaixadora. Então, essa vanguarda que Abdias sempre anunciou, ela permanece. E é isso, é um orgulho para todas nós, para todos nós, pessoas pretas, artistas, ver essa imagem, essa memória de Abdias enaltecida em todos os lugares. E porque Abdias fazia política da melhor forma, como artista, e fazia arte da melhor forma, como político. Né? Ele é o guardião da cosmovisão, um dos guardiões da cosmovisão, como nossa ancestralidade e a temporalidade negra, que é muito anterior, a gente sabe, à escravidão sempre preveu. Nós fazemos arte, política, ciência, tecnologia, medicina, absolutamente tudo e ao mesmo tempo. É verdade. Então, é verdade. Érica, é uma honra poder dar isso para você. E também temos aqui o seu troféu. Sim. Uau! Nossa. O troféu IPEAFRO Sankofa fica na mão da embaixadora Érica Malunguinho. Gente, que prazer, que honra, Elisa. Muito obrigada. E com certeza serei, assim como Abdias, assim como muitos de nós, assim como Emicida se compromete, também uma guardiã desse legado. Oh, muito obrigada. Estamos juntas. Sempre. Axé. Axé. Gente, é imensurável a honra e a alegria de termos Emicida e Érica Malunguinho como nossos embaixadores. Que bom que vocês estão dentro do Museu de Arte Negra. Temos muito a fazer no próximo ano, né? E aí, Lica, é com você. Muito obrigada, Elisa. E parabéns, parabéns aos embaixadores. Que lindo, que fala linda, falas lindas, né? Ângelo Flávio, representando o Emicida maravilhoso. Érica, parabéns, lindo, lindo. Lembrando o princípio Sankofa de trazer o passado para construir o presente e o futuro, voltamos à data de hoje, 13 de novembro, que marca os 10 anos da deposição das cinzas de Abdias Nascimento na Serra da Barriga. No espírito Sankofa, IPEAFRO e projeto Raízes de Áfricas retomaram a parceria e voltaram à Serra da Barriga há poucos dias. Com o apoio da Secretaria de Comunicação de Alagoas, reverenciaram a memória de Abdias e de tantos outros protagonistas da luta do povo preto no Brasil. Vamos ver agora em primeira mão toda essa homenagem, por favor. Ele baravo dum azo querer querer, ele baravo dum azo querer querer. Ele baravo dum azo querer querer, ele baravo dum azo querer querer. Cantar a memória ancestral é transgressão ao silenciamento histórico. Salumbo, é de nana, eu, aê, é de nana, eu, aê, é de nana, eu, aê, é de nana, eu. Princesa Aqualtune! Presente! E a Lorixá, Mãe Netinha! Presente! Enfermeira Elisete dos Santos! Presente! Professora Laura Dantas! Presente! Mestre Abdias Nascimento! Presente! Contar a história do movimento negro brasileiro é falar sobre Abdias Nascimento, um dos grandes expoentes da cultura negra no mundo. É reafirmar o ativista, o doutor honoris causa, escritor, poeta, político, artista plástico, jornalista, ator, diretor teatral, escritor, pensador e, sobretudo, o poeta da liberdade. Celebrar Abdias Nascimento na Serra da Barriga é reafirmar o compromisso de insurgência contra o mito da democracia racial no Brasil e contra todas as mentiras, contra todas as falsidades
que foram pregadas ao longo de quase 500 anos de história do Brasil. Em 2011, como então coordenadora do projeto Raízes de África, celebramos a vida de Abdias Nascimento, grande ícone do movimento negro brasileiro. As cinzas de Abdias estão depositadas aqui no Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga. 10 anos depois, estamos recontando, reinterpretando a história. Não existe morte enquanto a memória da história continua viva. Abdias Nascimento vive. Viva Abdias Nascimento! Contar a história de Abdias Nascimento é nossa estratégia de não esquecer e assoprar a vida como um poderoso grito de resistência do Quilombo de Palmares. É o não morrer. Vidas negras importam! Agora é hora de apresentar o Museu de Arte Negra Virtual. A partir de agora, você já pode acessar a exposição em 3D e realidade aumentada sobre a vida e obra de Abdias Nascimento. No site man.ipafro.gov.br, você terá acesso a conteúdos exclusivos de forma gratuita. E mais, terá a oportunidade de levar as artes da exposição para a sua casa. Quer saber como? Quem vai explicar é ninguém menos do que Júlio Menezes Silva, coordenador do projeto Man-IPAfro. Essa é a carinha do site manipafro.org.br, que vai trazer a exposição de Abdias Nascimento em 3 dimensões e conteúdos de obras de arte, não só de Abdias Nascimento, mas de outros artistas da coleção Museu de Arte Negra. Ela foi organizada de uma forma bem simples para que todos possam ter acesso a essa navegação. Você tem uma página de acesso aqui inicial, onde você tem nesse botão aqui Nossa História, onde a gente conta rapidamente a história do museu. Aí você tem aqui a parte do acesso ao acervo da coleção Museu de Arte Negra, a exposição Borboletas de Franca, essa primeira exposição que nós estamos inaugurando hoje, com obras de arte de Abdias Nascimento, e uma seção que vai para o IPAfro, que é a organização mantenedora deste legado. Quando você corre aqui um pouquinho mais abaixo, você tem um texto introdutório a essa exposição e você viaja aqui, clicando no botão cinza, a exposição virtual. Correndo um pouquinho mais, você tem essa seção aqui que fala do IPAfro, que esse ano está completando 40 anos desde sua fundação, um vídeo institucional com depoimento de várias outras pessoas que falam do IPAfro, e aqui a barra baixa, né, como a gente faz, o rodapé com links para acesso rápido dentro do site. Voltando aqui, eu vou mostrar rapidamente a parte do acervo, que é a parte mais interessante, na minha opinião, aqui dentro desse site, onde a gente pode acessar aqui. Você tem aqui a imagem de Abdias Nascimento, uma breve descrição sobre o que ele fez, algumas coisas, e eu vou organizar aqui rapidamente essa exibição para vocês poderem ver. Olha aqui que coisa bonita, ó. Aí você tem acesso, você pode fazer a pesquisa aqui por técnica artística, por exemplo, acrílico sobre linho. Você pode clicar no botão de busca e digitar aqui o nome da obra e tentar acessar por busca. E aqui a gente botou no primeiro recorte 50 obras do professor Abdias Nascimento, bastante variadas aqui. Você tem uma noção, por exemplo, vou clicar aqui nesse Padê de Exu aqui, porque não poderia de ser diferente. Olha que interessante como ele aparece, ó. Você tem as imagens e aqui você tem a descrição da obra, você tem título em inglês, em francês e várias informações a respeito do trabalho. Voltando aqui um pouquinho, a gente tem aqui a seção da exposição, que é a exposição Borboleta de Francas, que é essa que vocês vão ter acesso à primeira exposição do Museu de Arte Negra virtual. Exposição baseada na vida de Abdias. Eu não vou dar nenhum spoiler, então vou correr rapidamente. Aqui a linha do tempo, você tem um texto
por Lélia Gonzalez, um texto por Paulo Freire, e a Borboleta faz um convite com vocês. Aqui você tem os quadros, por exemplo, esse Borboletas de Franca, você traz, é um quadro que remete à infância de Abdias Nascimento, e aí aqui, ó, você tem esse botão amarelo no qual você clica, e aí você pode ver aqui a experiência, como é a experiência em realidade aumentada. Então aqui você vai desfrutar dessa brincadeira que a gente criou através do celular. Você pega o seu celular, projeta na sua casa, projeta aí no seu trabalho e você pode interagir com a obra no seu ambiente. Aí você tem toda uma interação das borboletas que saem da obra. Olha que interessante isso, é muito bacana de se ver. É um teste, é uma brincadeira que a gente vai aprimorando ao longo do tempo. Então, voltando aqui para a parte da exposição, vocês veem aqui, vai correndo a exposição, tem as obras de artes apresentadas, uma charada, algumas imagens interessantes aqui do trabalho de Abdias Nascimento. Então, rapidamente, para finalizar esse tutorial, vou passar aqui rapidamente pela página do professor Abdias Nascimento, que é o nosso inspirador, que é quem deu início a isso tudo. Então você tem a página em homenagem ao professor, aqui uma biografia curta, qual a gente traz informações sobre a vida e a obra dele, e um pequeno vídeo aqui dele discursando na Serra da Barriga. É só clicar aqui que vocês podem ver Abdias Nascimento na Serra da Barriga. Bom, é isso, pessoal. Vamos trabalhar nisso para melhorar esse site. Aproveitem, mandem suas críticas, mandem suas dúvidas e vamos em frente. Boa transmissão a todos. Museu de Arte Negra, tô dentro. Opa, e aí, gostaram? Então, é só entrar no endereço que está aí na sua tela. Isso mesmo, basta acessar man.ipafro.org.br. A partir de agora, todo mundo já pode mergulhar na exposição. Mas olha só, o Júlio Menezes mostrou uma, incrível que foi apresentado aqui pelo Júlio Menezes, mas a coleção é bem maior do que isso, tá? Ela contém centenas de obras de diversos artistas e o IPAfro vai seguir alimentando a plataforma com obras da coleção e vai trazer novas exposições ao longo do tempo. Fique ligado. E agora eu quero convidar novamente, para vir até aqui, a professora Elisa Larquim Nascimento, diretora do IPAfro. Por favor, Elisa. Opa! Obrigada, Lica. Gente, eu vou conversar com vocês um pouco sobre as nossas parcerias que fizeram possível esta iniciativa. E eu quero pedir para vocês ouvirem bem, porque temos algumas notícias ao longo disso aqui. O primeiro compromisso do IPAfro é com a luta do povo preto por justiça e direitos humanos. E por isso, o IPAfro faz parte da Coalizão Negra por Direitos, e faz parte também da campanha Tem Gente com Fome, e fazemos também parte do FOPIR, o Fórum Permanente pela Igualdade Racial. Aí, em primeiro lugar, fica a homenagem a nosso anfitrião, o Museu de Arte do Rio Mar. Nós estamos transmitindo desde o estúdio do Mar hoje e agradecemos por isso ao nosso parceiro, o curador Marcelo Campos. E eu quero celebrar aqui uma antiga parceria com a Cultney, maior acervo digital de cultura negra das Américas, que está aqui na pessoa do nosso amigo Filó, e agradecer também de primeira mão a nossa mestre de cerimônias, Lica Oliveira, que junto com a Cultney produziu o vídeo que está passando aí agora. E eu agradeço de coração a cada uma das personalidades que participaram dessa ação. E eu quero aproveitar para contar que no dia 20 de novembro, o Cultney vai realizar a segunda edição do Festival Ori,
no qual o projeto do MAN participa. Então, não deixe de conferir, dia 20, no canal Cultne. E vamos agradecer também o Portal Áfricas, por construir, junto com o Cultne, a rede de páginas cruzadas no Facebook, que conta com 100 entidades e organizações. Entre elas está um grande parceiro do IPEAFRO, o canal Pensar Africanamente, que eu saúdo aqui na pessoa da professora Silvani Euclênio, a sua mediadora. E o IPEAFRO tem a honra de ter um canal mensal, toda primeira terça-feira do mês, no canal, nós temos uma coluna no canal Pensar Africanamente. E queremos saudar aqui, já que estamos no mar, um outro órgão do município do Rio de Janeiro, que é o Museu de História e Cultura Afro-Brasileira, o MUCAB. Hoje, sob a direção do ator e teatrólogo Leandro Santana. O IPEAFRO integra o Conselho Curatorial Consultivo do MUCAB e eu quero lembrar que o MUCAB vai abrir novamente suas portas no dia 22 de novembro com uma exposição muito bacana, não dá para perder. E este projeto Mãe IPEAFRO teve o apoio do BNDES no ano de 21, este ano agora, porque o IPEAFRO alcançou a meta exigida de financiamento coletivo e obteve o patrocínio parcial oferecido mediante edital. E aqui eu quero agradecer a cada um e cada uma das pessoas que participaram dessa campanha, contribuindo e que possibilitaram essa nossa realização do Museu de Arte Negra virtual. Agradecemos também as equipes da Citaui e da Benfeitoria pelo apoio na campanha de financiamento coletivo e na execução do projeto. E por falar em execução do projeto, eu quero destacar aqui a parceria com o estúdio Pixelar. A colaboração, a competência tecnológica e o carinho da Pixelar asseguraram o sucesso deste projeto. Juliana Miller e Pedro Rocha, vocês estão no nosso coração. E outra coisa, a realização deste projeto só foi possível devido à energia, ao compromisso e à dedicação de duas pessoas imprescindíveis, Júlio Menezes Silva e Duda Matar. Meu abraço de gratidão a vocês. E, finalmente, eu quero agradecer imensamente a Lica Oliveira por nos honrar com a sua atuação como mestre de cerimônias neste evento. Lica, é contigo. Que até o nosso abraço, super obrigada. Eu, assim, estou muito honrada. Fiquei já honrada desde o momento que você me ligou para fazer esse convite. E estar aqui essa noite, o lançamento desse museu é muito significativo. Muito obrigada, Elisa, e parabéns, viu? Obrigada. Então é isso, gente. Muito obrigada. Museu de Arte Negra. Estamos dentro! É isso, gostaríamos de agradecer a participação de cada pessoa que, direta ou indiretamente, nos ajudou a chegar até aqui, né? Então é isso, uma boa noite a todos e a todas. Museu de Arte Negra. Estamos dentro. Estamos dentro. Estamos dentro. É isso. Museu de Arte Negra. Tô dentro. 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 Museu de Arte Negra. Eu estou dentro. Museu de Arte Negra. Tô dentro. Museu de Arte Negra. Eu tô dentro. Eu tô dentro. Museu de Arte Negra. Tô dentro. Museu de Arte Negra. Tô dentro. Tô dentro. Museu de Arte Negra. 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 Tô dentro. Museu de Arte Negra? Tô dentro. Museu de Arte Negra.
tô dentro. Museu de Arte Negra, eu tô dentro. Museu de Arte Negra, 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 estou dentro. Museu de Arte Negra, tô dentro. Museu de Arte Negra, tô dentro. Museu de Arte Negra, tô dentro. Tô dentro. Tô dentro. Museu de Arte Negra, tô dentro. Eu tô dentro. Tô dentro. Museu de Arte Negra, tô dentro. Tô dentro. Tô dentro. Museu de Arte Negra. Tô dentro. Tô dentro. Museu de Arte Negra, eu tô dentro. Museu de Arte Negra, tô dentro. Museu de Arte Negra, tô dentro. Tô dentro. Museu de Arte Negra, tô dentro.